pensado sobre o que dizem os pensadores considerados clássicos em relação a questões como eurocentrismo e racismo, questões essas que são facilmente encontradas nos clássicos da filosofia e das ciências sociais. Pausa para nos situarmos. Eurocentrismo vem de euro, europeu, Europa, e centrismo vem de centro, foco. Ou seja, estamos falando aqui sobre ideias eurocêntricas, sobre a Europa como centro do conhecimento, por assim dizer. O filósofo Immanuel Kant, extremamente conhecido e tendo presença obrigatória em currículos dos cursos de filosofia no mundo, diz em sua obra Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, de 1764, que os negros devem, abre aspas, ser dispersados a pauladas, fecha aspas. Além de dizer que os mesmos não possuem nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. Outro filósofo bastante conhecido é Hegel, que também não foge e tão menos suaviza comentários em relação aos negros. O filósofo alemão diz que, abre aspas, neles nada evoca a ideia do caráter humano, fecha aspas. E para concluir, argumenta que não irá tratar mais sobre a África, porque ela não faz parte da história mundial, ignorando o Egito como não pertencente à África, mas sim como uma transição do espírito humano do Oriente para o Ocidente. Pouco é discutido sobre esses pensamentos clássicos nos cursos de licenciatura, principalmente de filosofia e ciências sociais, praticamente jogados de lado. Muitos clássicos desconsideram a África como um berço da humanidade, inferiorizando seu povo, sua cultura e seus traços. Discutir sobre essas visões se torna então um fator de extrema importância. O filme Vênus Negra retrata parte da história da africana Sardis Bartman, que foi trazida de seu país por um homem britânico chamado Hendrik Caesar, que, com falsas promessas, a trouxe a solo britânico, a fim de torná-la uma estrela da dança como sempre sonhou. Ela foi levada para a Europa e serviu como atração de um espetáculo de criaturas macabras, muito famosos na época, por ter alguns membros de seu corpo avantajados. Era conhecida como a Vênus Negra ou Vênus Hottentote. Sofreu humilhações e abusos. Muitos anos depois, ela morreu e ficou exposta em um museu britânico. Em 2002, o presidente Nelson Mandela pediu à Europa os seus restos mortais para um sepultamento digno, e assim foi feito. Basicamente, as diretrizes curriculares servem para orientar as escolas sobre os procedimentos necessários de organização da mesma. No caso das relações étnico-raciais, o objetivo é manter a inclusão da classe negra dentro do campo escolar, garantindo todos os seus direitos e sem discriminação racial. Seu objetivo é fazer dos âmbitos de ensino locais onde haja grande diversidade racial e cultural, de forma que todos se sintam acolhidos. As diretrizes que visam a população afrodescendente têm como intuito oferecer reparações, reconhecimento e valorização de sua cultura, e são buscados fundamentos culturais e históricos para combater casos de preconceito racial e cultural direcionados à população negra. As políticas públicas abordadas nas diretrizes querem também levar os direitos de igualdade aos povos e fazer com que as comunidades afrodescendentes se sintam incluídas no histórico nacional e valorizadas como um ponto importante de desenvolvimento dessa história. Hoje, existe muita gente que reproduz esses preconceitos. A educação é vista como o ponto principal de mudança pessoal e a escola é o local onde as pessoas aprendem que os valores são extremamente importantes para a formação individual. Apesar disso, a visão atual do negro no âmbito escolar ainda não é positiva. O acesso do negro em escolas melhorou, porém, a porcentagem de negros que concluem seus estudos ainda é muito baixa em comparação a brancos, e isso mostra que a desigualdade ainda é muito presente nos dias de hoje. Por conta do histórico cultural do Brasil, marcado por muita discriminação e racismo, em 1854 os escravizados não tinham direito à educação e dependiam de outros que tivessem vontade de ensiná-los. Em 1878 foi estabelecido que os negros só podiam estudar à noite, e mesmo assim tentavam fazer com que estes fossem excluídos ao máximo do ambiente escolar. Na Constituição de 88, já é colocado que o Estado tem que ter a cidadania e igualdade a todos. Porém, mesmo assim, a visão preconceituosa ainda existia e era muito reproduzida,
fazendo com que o acesso do negro à escola ainda seja algo difícil. Em março de 2003, o governo designou as diretrizes curriculares e dentro disso ficou obrigatório que a história da África fosse incluída nas escolas como forma de mostrar a contribuição histórica dos negros para a sociedade. Em 21 de março de 2003, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial implementou a Política Nacional de Promoção à Igualdade Racial, e isso foi uma forma de colocar as questões raciais como pauta importante do governo. Ao tratar essas diretrizes, que são planos governamentais feitos para assistência de determinado grupo, seja ele étnico-racial ou não, temos que levar em conta que somos o Brasil, um país localizado no continente americano, onde a população é originalmente indígena. E com a cultura eurocêntrica aplicada e sanguinamente da gente desde a colonização, temos que levar em conta a população indígena que é discriminada e marginalizada por esse sistema. E com isso levar umas diretrizes que dê currículo escolar levado a eles, porque eles têm processos, culturas e sistemas totalmente diferentes do que estamos acostumados. Por exemplo, é a ciência indígena, que é bem diferente da ciência eurocentrizada. Um homem não índio que foi para uma aldeia visitar, foi aplicado nele um colírio de raiz de árvore que deixava ele ver as cores mais vibrantes. E antes de deixar as cores mais vibrantes, esse colírio ardia muito ouro. E ele perguntou para a aldeia, né? Como vocês conseguiram? Quantos testes foi preciso para conseguir um colírio que depois de arder vocês veem as cores mais vibrantes? Eles falaram que isso é um sistema de teste eurocêntrico, porque ele, o pajé, simplesmente chega na árvore, se conecta com a natureza e pergunta para a árvore, e a árvore conta para ele, né, que aquela raiz vai deixar ele vendo as cores mais vibrantes. Como a gente vai aplicar nossa ciência eurocentrizada da escola para um aluno de uma aldeia que tem sua criação toda assim? A gente vai desconsiderar a cultura e todo o processo educacional dele? Portanto, as diretrizes são muito importantes. Com elas nasceu os Saberes Indígenas, que foi fundado em 2013. Com ele, a gente consegue especializar professores para lidar com a população indígena, escolas indígenas. E com isso, as matrículas e frequência escolar com a população indígena cresceu bastante. Não podemos excluir a população indígena e nem desconsiderar a cultura dele. Por isso, as diretrizes são bastante importantes. Chimamanda Ngozi Adichie nasceu em Enugu, Nigéria, em 1977. Ela estudou medicina e farmácia por 1 ano e meio e, aos 19 anos, ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade nos Estados Unidos, onde estudou comunicação e ciências políticas, e posteriormente fez mestrado em escrita criativa. Além de inúmeras obras publicadas traduzidas para mais de 30 idiomas, Chimamanda realiza várias palestras pelo mundo, e uma dentre as mais famosas é O Perigo de uma História Única, em que a escritora critica os estereótipos negativos que geralmente se tem em relação ao continente africano e os seus habitantes, distorcendo suas identidades. Além disso, ela salienta que essa característica se deve ao fato de existirem questões maiores como o uso do poder, seja ele político ou econômico, para disseminar o que quiser sobre uma sociedade. E pronto, está enraizado o estereótipo. É comum que associem a África com a fome, a precariedade da vida das tribos, a pobreza e até mesmo a AIDS, considerando como verdadeira apenas a primeira versão do que é contado, e perpetuando estigmas negativos que não condizem com a realidade de um continente inteiro, com tantas riquezas, conquistas e realidades diferentes. Essa história única, os estereótipos perpetuados servem para manter as relações de poder, para reafirmar a cultura ocidental e branca como superior à africana, para continuar usurpando as riquezas do continente, mesmo sem o menor direito sobre elas. Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é membro da Câmara do Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação. Professora titular em Ensino-Aprendizagem, Relações Étnico-Raciais e pesquisadora junto ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro
da Universidade Federal de São Carlos, Rio Grande do Sul. Em 21 de março de 2011, foi admitida pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, no grau de Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito, em reconhecimento de sua contribuição à educação no Brasil. Por indicação do Movimento Negro, foi conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Nessa condição, foi relatora do parecer que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Gessem Banyuá fará uma breve apresentação de sua trajetória da formação e atuação na área escolar indígena. O primeiro contato de Gessem Banyuá com a escola foi uma escola missionária, com a escola colonizadora propriamente dita. Uma escola para educar e civilizar e domesticar os índios, que naquela época era o principal objetivo da escola, que os índios fossem domesticados para viver em sociedade. Sob uma nova perspectiva, Gessem teve a oportunidade de encarar uma visão colonial sobre as boas escolas, que são as escolas salesianas. A região Alto Rio Negro era uma região com forte presença dos missionários salesianos, de tal maneira que permitiu estudar até o ensino médio. Tais escolas são escolas boas, no ponto de vista escola tradicional branca. A sua segunda experiência foi com a mudança de escola tradicional colonial para uma escola que pudesse principalmente valorizar e respeitar os conhecimentos sobre as tradições e cultura indígena. A sua terceira experiência foi marcada no campo da política pública. Logo cedo terminou a graduação na Universidade Federal de Amazonas, onde atuou 3 anos como secretário de Educação do município de São Gabriel de Cachoeira, entre 1996 e 1999. Os 4 anos na Secretaria de Educação foi essencial para engajamentos posteriores. Houve uma mudança significativa em relação às diretrizes políticas do município. Durante a frente da Secretaria de Educação do município, tiveram uma mudança na estrutura legal para proporcionar a construção das escolas diferentes, que possa discutir o material didático especializado nas línguas indígenas. Conclui-se que teve de pensar um sistema próprio especializado para a educação escolar indígena, fundamental para a valorização do conhecimento escolar indígena.